Olá, tudo bem? Meu nome é Thelma Penteado, eu sou coach de comunicação e eu ajudo empreendedores a se expressarem através das suas histórias, aprimorando a sua performance, gerando autoridade e garantindo resultados surpreendentes junto ao seu público. No vídeo de hoje, que é o 23º do Desafio 365, nós vamos dar início a um projeto. Isso mesmo, conforme a gente já combinou no vídeo anterior, essa semana a gente vai falar sobre roteiro. Então se prepara, pega papel e caneta, que nós vamos falar um pouco mais aprofundadamente sobre essa estrutura e sobre os elementos que compõem um roteiro. Sabe por que é importante ter um roteiro? Primeiro, porque o roteiro nos orienta. Ele vai nos dar a estrutura que a gente precisa para desenvolver a nossa mensagem. E quando a gente quer falar sobre o nosso produto, sobre o nosso serviço, nada melhor do que a gente usar a história para comunicar com o nosso público. Principalmente se essa história tem a ver com a gente, porque isso vai gerar uma autoridade muito grande, uma vez que eu estou falando sobre aquilo que eu vivenciei, aquilo que eu pude experimentar. Então eu falo com conhecimento de causa. Nessa semana eu vou trazer dicas e conhecimentos de um roteirista, produtor norte-americano chamado Sid Field. Um dos livros dele mais conhecidos é o Manual do Roteiro. E ali você encontra muitas dicas bacanas, mas para quem quer fazer cinema. O que a gente vai fazer aqui é uma adaptação para vídeos voltados para marketing digital, para que você possa utilizar um pouco dessa estrutura de roteiro nos seus vídeos para falar sobre a sua história junto ao seu público nas redes sociais. Vamos lá? Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que é o roteiro e como é que é a sua estrutura. Para Sid Field, um roteiro é uma história contada por imagens. E essa história envolve elementos básicos como personagem, lugares e ações. Um roteiro pode ser linear ou não linear. O roteiro linear, que é o que a gente vai trabalhar aqui, é aquele que tem início, meio e fim da sua história. E um roteiro não linear pode começar, por exemplo, com o fim e depois voltar no tempo para mostrar como foi o começo e como se desenvolveu a história até chegar nesse fim. E geralmente dá uma avançada depois desse ponto, que seria o final da história, para dar uma resolução. Mas como eu disse, o que nós vamos ver aqui é um roteiro linear para você contar a sua história. E um roteiro linear é composto de um primeiro ato, segundo ato e terceiro ato. O primeiro sendo a apresentação, o segundo ato sendo o confrontamento e o terceiro ato a resolução. Agora eu vou falar um pouquinho sobre cada ato. Primeiro, antes da gente continuar, eu vou te fazer um pedido. Eu quero que você pense que mensagem você quer trabalhar, para que você possa ir fazendo essa semana um exercício, junto com todos os elementos que a gente vai tratar. Então, eu vou te sugerir que você pense sobre uma história sobre você. Como é que você vai se apresentar? Como é que você vai falar, de repente, da sua trajetória profissional? Comece a pensar sobre ela. Reflita sobre que elementos são importantes e já vai anotando num papel. Agora, quando eu falar sobre esses 3 atos, já vai pensando que informações você pode colocar em cada um deles. Combinado? Vamos lá? Então, o primeiro ato é a apresentação. Aqui a gente vai conhecer o personagem da sua história. Nesse caso, vamos conhecer você. Então, você vai falar sobre quem você é, sobre o que você deseja fazer da sua vida, que é a sua premissa, que é a sua história, que você vai contar por que você está contando a sua história. Porque você vai dizer que você é alguém que deseja algo. E aí você vai falar qual é a sua situação. Ou seja, o que você estava vivenciando e o que você desejaria vivenciar. Então, nesse momento é uma apresentação, nós vamos ser apresentados a você. O segundo ato, como eu falei, é o confronto.
Aqui, o personagem, que é você, enfrenta obstáculos e mais obstáculos que a vida vai apresentando e que te impedem de chegar ao seu objetivo, de conquistar a sua meta. Então pensa, qual é a sua meta, o que você deseja, por que você não está conseguindo realizar essa sua meta e o que te move a tentar superar os obstáculos. E aí sim, a gente vai para o terceiro ato do seu vídeo, que é a sua resolução. E é muito simples. Na resolução você vai me dizer como é que você resolve a sua história. Como é que ela termina? O que acontece com o seu personagem? Viram só? A estrutura, ela é simples e você pode utilizar todos os seus recursos, tudo aquilo que a gente já conversou, inclusive aqui ao longo dos outros vídeos. Se você não viu, corre lá no canal Coaching Vídeo e veja. São várias dicas preciosas que vão te ajudar aí na montagem do seu roteiro. Amanhã eu vou falar um pouco mais sobre o personagem, para que você possa saber explorar essa peça fundamental do seu roteiro. Como é que você vai se apresentar e como é que você vai impactar quem está te ouvindo. Te espero amanhã aqui, não perca. Um beijo.